Você já teve a sensação de carregar dentro de si algo imenso, mas ainda não compreendido? Um poder silencioso, esquecido entre as dores e rotinas da vida, esperando apenas ser despertado? Talvez você viva como se fosse apenas mais um entre bilhões, enquanto dentro de você repousa a centelha que venceu a morte, que rasgou o véu, que destruiu os grilhões da culpa e do medo. Há em você uma presença, não uma teoria, não um ideal, mas uma presença viva, real, pulsante, que caminha ao seu lado e deseja emergir de dentro para transformar o seu mundo de dentro para fora. O que aconteceria se você simplesmente acreditasse nisso de forma radical e concreta? O que seria da sua vida se você parasse de viver como alguém vencido e começasse a se mover como alguém habitado por Deus? Você foi feito para mais do que sobreviver. E é por isso que está aqui agora, neste momento. Não existe acaso em você ter clicado neste vídeo. Há uma convocação oculta nas pequenas coincidências, e talvez esta seja a hora em que os seus olhos finalmente se abrem para enxergar que você não precisa mendigar aquilo que já lhe foi dado. O Espírito que ressuscitou Jesus de entre os mortos é o mesmo que deseja habitar em você, e não como hóspede distante, mas como força ativa, transformadora e irreversível. Aqueles que entendem isso deixam de depender de fórmulas mágicas, de religiões performáticas, de barganhas espirituais. Eles se tornam carta viva, evangelho caminhante, testemunho encarnado do reino que já chegou. É preciso coragem para crer de verdade, porque crer do jeito que Jesus ensinou não é repetir frases de efeito ou cantar com os olhos fechados. Crer é confiar a ponto de andar sobre águas, a ponto de sorrir mesmo quando tudo diz o contrário, a ponto de viver como quem já venceu mesmo enquanto carrega cicatrizes abertas. O poder que habita em você não é emocionalismo nem euforia religiosa. É a presença do ressuscitado que quebra cadeias invisíveis, que restaura identidades esquecidas e que desperta dons adormecidos. E esse poder, meu irmão, minha irmã, não foi prometido apenas para os escolhidos especiais. Ele está disponível para todo aquele que crê e se rende. Talvez você tenha vivido tempo demais, condicionado pelo medo, cercado por doutrinas que limitaram a ação de Deus àquilo que cabia nas convenções humanas. Talvez você tenha acreditado que não era digno, que precisava de autorização de um templo, de um pastor, de uma liturgia. Mas eu te digo, com todo o peso da verdade que transforma, o reino de Deus não vem com aparência exterior, porque ele já está dentro de você. Não espere mais por um sinal. Você já foi selado, já está habilitado, só falta despertar. É tempo de parar de viver como servo perdido e assumir sua condição de filho restaurado, habitado e enviado. Então fique comigo até o fim, porque nos próximos minutos você não apenas vai ouvir sobre o poder de Deus, você vai ser confrontado com a possibilidade de vivê-lo. E uma vez que você vê, você nunca mais volta a enxergar do mesmo jeito. Hoje é o dia em que sua fé pode deixar de ser conceito para se tornar prática. Hoje é o dia em que você pode se lembrar de quem realmente é. E o mundo precisa, desesperadamente, de quem viva assim. Desde criança, ouvimos que Deus é poderoso. Mas o que quase nunca nos disseram com clareza é que esse poder não está distante. Não é um poder que se manifesta só nos céus ou nas histórias bíblicas de séculos atrás. É um poder que se ofereceu a nós, se fez carne, morreu por amor e ressuscitou para habitar dentro daqueles que creem. E o que é mais trágico é perceber como vivemos alheios a isso, como se fôssemos fracos, como se fôssemos apenas sobreviventes pedindo socorro. Muitos vivem pedindo força, mas ainda não acordaram para o fato de que a força já foi dada. Eles oram como mendigos quando foram feitos filhos.
O silêncio do coração humano muitas vezes ecoa o grito de uma alma que não sabe quem é. E nessa ausência de identidade, tudo se perde. Você se compara, se diminui, se cansa tentando merecer o que já foi entregue por graça. Você jejua esperando ser amado quando já é amado. Você se debate em culpas antigas, mesmo tendo sido perdoado na cruz. A tragédia da religião é ensinar você a buscar fora o que já vive dentro. O Evangelho de Jesus não é uma proposta de adestramento moral. É uma revelação. O Deus eterno decidiu habitar dentro de você, com tudo que Ele é. E isso muda absolutamente tudo. Se você crê em Cristo, você não é mais um entre tantos. Você é um com Ele, um com o Espírito, um com o Pai. Isso não é arrogância espiritual, é humildade diante da verdade. O mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos é o que agora habita em você. Essa não é uma ideia bonita para cantar aos domingos. É um fato para transformar suas segundas-feiras. Isso deveria alterar sua forma de andar, de olhar, de reagir. Isso deveria calar o medo, a vergonha, a sensação de inadequação. Isso deveria incendiar seu interior com a certeza de que você já venceu, mesmo antes de ver o resultado. E sabe qual é o maior milagre? Não são os mortos que voltam à vida, nem as enfermidades que são curadas. O maior milagre é quando você finalmente crê, quando você deixa de repetir versículos e passa a encarnar a palavra, quando você deixa de frequentar o Evangelho e passa a ser o Evangelho. É isso que o mundo precisa. Não de crentes barulhentos, mas de gente habitada. Gente em quem Deus pulsa. Gente que, sem precisar gritar, faz os demônios recuarem. Gente que, ao chegar num lugar, leva paz, luz e reconciliação, porque carrega dentro de si o poder que venceu a morte. O Evangelho não é um livro, é uma presença, uma encarnação contínua da vida de Jesus nos seus filhos. A Bíblia é testemunho do que já aconteceu, mas o Evangelho continua sendo escrito nas vidas de quem crê. Quando você entende isso, para de tratar a fé como um conjunto de dogmas a defender e passa a viver como uma manifestação do reino em carne e osso. Você não precisa convencer ninguém de nada, você apenas vive e a verdade se revela através de você. Esse é o tipo de gente que transforma cidades, famílias, gerações inteiras, sem precisar de palco, microfone ou aprovação eclesiástica. Foi por isso que Jesus disse: "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura." Mas o ide de Jesus não é um convite para fazer missões apenas com passaporte e visto. É um chamado para viver o Evangelho onde você está, sendo uma boa nova viva, que caminha, que trabalha, que chora com os que choram e cura com a presença. E isso só é possível porque o Evangelho é poder. Não performance, não teatro, poder. Quando você crê nisso, você começa a experimentar sinais. Não os sinais para provar algo aos outros, mas os sinais que brotam naturalmente de um coração cheio de Deus. Esses sinais são a consequência de uma vida rendida. Não vêm da ansiedade de parecer espiritual, mas do repouso de quem sabe que já é habitado. Gente que crê, mas não apenas com a boca. Gente que carrega essa fé no olhar, no gesto, no silêncio. E por onde passa, expulsa demônios. Não só os do mundo espiritual, mas os do ego, da violência, da mentira, da desesperança. Expulsa pelo simples fato de estar cheio de luz. E onde a luz chega, as trevas perdem espaço. Isso não se aprende em um curso. Isso se vive quando o Espírito do ressuscitado governa a sua história. Você foi chamado para isso. Não para viver à margem, mas para ser ponte. Não para seguir Jesus apenas de longe, mas para ser expressão viva dele. A religião tenta te colocar num sistema de dependência, mas o Espírito te liberta para uma relação direta, íntima e contínua. Você foi ungido para ser resposta, para ser milagre ambulante,
para ser carta viva, aberta, legível a todos. E tudo isso não depende do tanto que você sabe, depende do quanto você crê. O que falta não é informação, é fé para crer que a palavra agora se move dentro de você. A autoridade do Evangelho não é domínio sobre os outros, é serviço, é amor que se move com coragem. É a consciência de que, se Cristo habita em mim, então minha vida precisa ser lugar de cura, não de julgamento. A autoridade espiritual não é medida por quantas pessoas você influencia, mas por quanto amor você oferece sem esperar nada em troca. Jesus não impôs sua autoridade, ele lavou os pés, ele tocou os intocáveis, ele curou os desprezados, ele andou com os rejeitados. E é exatamente esse tipo de autoridade que nos foi dada, o poder de amar sem condição. E quando essa autoridade se manifesta, ela expulsa demônios sem precisar gritar. Expulsa a opressão de um coração ferido. Liberta mentes aprisionadas pelo medo, pela vergonha, pelo passado. Essa autoridade não está reservada a líderes religiosos, mas a todo aquele que crê. Você não precisa ter um título, nem um púlpito. Você precisa ter fé. E essa fé, quando é real, começa a liberar graça por onde passa. Quando você chega em um ambiente carregado, algo muda. Quando você ora por alguém que sofre, algo se move. E não é você, é o Cristo em você. Esse é o mistério glorioso do Evangelho. Deus decidiu habitar em vasos de barro, como nós, e ainda assim nos encheu de sua plenitude. Por isso, não aceite viver aquém da sua identidade. Você não é uma vítima do mundo. Você é templo do Espírito. Você não é alguém tentando alcançar Deus. Você é alguém em quem Deus já chegou. Isso muda tudo. Isso muda a maneira como você se enxerga. Muda sua reação diante do mal. Muda sua forma de amar os outros. Porque quem tem essa consciência vive com ousadia mansa, com coragem doce, com autoridade sem vaidade. E essa autoridade se vê nos frutos: amor, paz, bondade, domínio próprio, misericórdia. Os frutos do Espírito não são apenas indicadores de maturidade. São marcas de quem vive cheio da presença. E a presença gera autoridade. Uma autoridade que não se afirma pela força, mas pela leveza. Não pelo controle, mas pela compaixão. Quando você ama de verdade, você exerce a maior força que existe. E por isso, onde há amor verdadeiro, o mal não resiste. O Evangelho encarnado expulsa o medo, quebra correntes, desarma guerras. Porque quem vive em Cristo carrega em si a própria vitória. Não se trata de buscar sinais como troféus espirituais. Os sinais acompanham. Eles são o eco do que você crê. Quando sua fé está viva, os sinais acontecem porque a presença se manifesta. Jesus nunca prometeu um cristianismo de espetáculo. Ele prometeu presença. E a presença gera movimento, cura, transformação, ressurreição. Quando você ora por alguém e vê a restauração acontecer, entenda, não é você. É o Espírito de Deus em você. E isso não é para alguns poucos escolhidos. É para todo aquele que se rendeu à graça e à verdade do Evangelho. Esses sinais não são magia, não são manipulação emocional, são manifestações naturais de uma vida que está conectada com o Eterno. Quando você impõe as mãos sobre alguém e ora com amor, há cura. Quando você fala palavras de vida, há libertação. Quando você simplesmente está presente, cheio da presença, há paz. E esse mundo está sedento por isso. Por pessoas que carreguem cura no olhar, verdade na voz e misericórdia nas mãos. Pessoas que não usem Deus como ferramenta de ego, mas se deixem usar como instrumentos de luz. E talvez você se pergunte, por que eu não vejo isso acontecendo comigo? A resposta pode ser dura, mas libertadora. Talvez você não esteja crendo de verdade. Porque os sinais não acompanham os que frequentam igrejas, acompanham os que creem, os que se rendem, os que se esvaziam do orgulho religioso e se enchem do Espírito.
os que não têm medo de viver como se o céu já tivesse começado dentro deles. E quanto mais você crê, mais você vê. Quanto mais você se entrega, mais os sinais se manifestam. O mundo precisa ver esse tipo de fé, não mais baseada em tradições mortas, mas na ressurreição viva. Fé que se move, que toca, que cura, que levanta. Fé que não grita, mas transforma. Fé que não performa, mas manifesta. Fé que não impõe, mas liberta. Esse é o poder que habita em você. E se você está ouvindo isso agora, não é por acaso. É porque o Espírito quer te despertar para viver aquilo que você nasceu para viver. E viver com Deus em você é mais do que ser salvo, é ser sinal, é ser luz, é ser resposta. Chegou a hora de parar de viver como quem espera algo cair do céu, porque o céu já veio até você. A cruz já foi levantada, a pedra já foi removida, o véu já foi rasgado, o Espírito já foi derramado. Agora, o que falta é você crer de verdade, se render de verdade, caminhar de verdade. O mundo não precisa de mais discursos cristãos. Ele precisa de gente habitada, gente cheia do Espírito. Gente que vive como se o reino de Deus fosse hoje, agora, aqui. E é. Você é embaixador desse reino. Você é continuação da história de Jesus. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser rendido. E à medida que se rende, o Espírito começa a operar em você de maneiras que você nunca imaginou. Você vai ver cadeias caindo, vai ver corações sendo curados, vai experimentar uma alegria que não depende de circunstâncias. Vai descobrir que o poder de Deus não está no monte nem no templo, está no seu coração. O seu corpo se tornou santuário, a sua voz se tornou instrumento, o seu toque carrega cura e sua presença se tornou mensagem. Você é evangelho em movimento. Então hoje, decida. Não por emoção, mas por fé. Não apenas por querer, mas por crer. Decida viver como quem foi chamado, como quem foi escolhido, como quem já venceu, porque você não é mais órfão. Você é filho, você é herdeiro, você é templo e o mundo está esperando a sua manifestação. A criação geme, esperando pelos filhos de Deus. E agora é o tempo, não amanhã, não depois, agora. Que o Espírito te desperte, que a verdade te liberte, que a presença te preencha. E que você viva de forma tão cheia da ressurreição que os lugares por onde você passar nunca mais sejam os mesmos. Porque o poder que habita em você não é teoria, é vida. E essa vida está apenas começando.